Doutor Hugo está aqui, eu estou aqui, a Gleice ali, você aí, e a gente está falando sobre intestino preso. Como é que está funcionando seu intestino, né? De vez em quando você fica com aquela vontade de ir no banheiro, mas nada, né? Não vai de jeito nenhum. Doutor Hugo, que é cirurgião do aparelho digestivo, está aqui, do intestino também, né? Ele está aqui juntinho com a gente para nos orientar sobre essa questão do intestino preguiçoso, que pode ser uma coisa escondendo aí outros probleminhas de saúde. Bom, como a gente está falando de saúde, eu quero dar um toque para você, que muitas vezes vai deitar cansado, levanta mais cansado ainda. É um porre, né? Se acordar cansado. Para de sofrer. Você tem que ter o colchão Sonomag, que é delicioso. Você vai se livrar das dores nas costas, aquele bico de papagaio, aquela hérnia de disco, nervo ciático, má circulação, as pernas que incham, você não dorme direito, está com insônia. Muitas vezes é o colchão e você merece ter uma noite tranquila. Sua saúde merece um colchão Sonomag. Então vamos combinar o seguinte, eu vou deixar o telefone para você, tá aí na telinha, ó, 3302-5968, 3302-5968. Liga lá, aí você agenda uma visita com o consultor da Sonomag, ele vai de graça, tá? Até a sua casa. Fala, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, não tô dormindo direito, tal, coisa e tal. Aí ele vai até a sua casa, vai agendar uma visita, você vai agendar uma visita e ele vai escolher o melhor colchão para você. A visita é de graça, tá? Eu, se fosse você, não perdia tempo, não. E por falar em saúde, bora lá, né, Cleice? Bora lá. A Rita, inclusive, mandou um recadinho aqui pra gente. Ela falou que a filhinha dela tem 1 ano e 7 meses, que tá chorando muito, que ela coloca a mãozinha, inclusive, atrás, fala que tá com dor, que não consegue fazer cocô. O que ela pode fazer, doutor? O começo assim da vida, todos os órgãos são muito imaturos ainda. Então, muitas vezes as crianças têm diarreia, intestino preso, o período de acomodação. Você vê que a criança nas primeiros 2, 3 meses tem aquelas cólicas terríveis, que se faz de tudo, dá medicamentos fitoterápicos, faz curandeiragens da avó, põe um coeiro e não resolve. Nada. Tá? Então, assim, tem que esperar um pouquinho esse momento de imaturidade do tubo digestivo dela, é normal. Continuar só com leite materno, é o que a gente orienta. Não tem. Nada muito fora disso, até 6 meses só leite materno, então só leite materno, nada de medicação, nada extra. Ok, então, agora tem gente perguntando sobre os laxantes fitoterápicos, aqueles laxantes ditos naturais, né? Não faz mal porque é natural. Maconha é natural e faz mal, tem tanta coisa que é natural e faz mal, mas enfim, deve-se ou não tomar um laxante? Não, então, para você fazer, eu nunca gosto muito de usar laxantes, existem indicações para os laxantes, eles não devem ser usados à torta e direita. Tem alguns laxantes que são, na verdade, fibras solúveis, eles não são laxantes, eles são reguladores do intestino. Aí tudo bem? Tudo bem, você pode adquirir isso na sua dieta, mas se é desconfortável por hábitos, pode fazer uso. Agora tem alguns que eles têm os mesmos efeitos dos que são industrializados, que é um efeito de irritação no intestino. Ele irrita o intestino começa a ter contrações e eliminar líquido. Aí você tem aquela diarreia osmótica, tá? Só que num primeiro momento... O que é a diarreia osmótica? É água líquida, aquela diarreia líquida, explosiva do laxante. E aí você começa, num primeiro momento tem esse efeito, depois o intestino permanece irritado. Aí isso pode ter um efeito rebote e prender. E os fitoterápicos desses, por exemplo, o chá de sene, né, tem esse efeito. Em alguns casos, até de colite, causar inflamação crônica do intestino. E tem até remedinho de homeopatia, tem vários remédios aí de homeopatia que também podem provocar, que são feitos à base de sene, né? Sim. Também podem provocar isso. Isso, o sene ele gruda, ele impregna a parede do intestino grosso e causa um quadro de colite. Em alguns casos até colites graves, colites tóxicas, pouquíssimas vezes, mas até com indicação cirúrgica já. O nosso organismo foi feito para trabalhar sozinho. Se não está trabalhando sozinho, que alguma coisa não está bem, né, Gleice? Aproveitando que o doutor falou de colite aqui, a Paty Silva contou pra gente que tem depressão há cerca de 6 anos, mais ou menos, e que sempre que ela fica nervosa e ansiosa, ela sente muita cólica e precisa correr pro banheiro. Isso pode ser colite, então, doutor? Pode. Na verdade, assim, esse quadro, claro que eu estou pegando ele de forma muito superficial, pode ser um caso de cólon irritável, né? A paciente é muito relacionado com ansiedade, depressão, a gente nota isso. O paciente habitual do cólon irritável são mulheres de meia idade, depressivas, ansiosas, e começa a ter esses quadros, umas cólicas, umas diarreias, às vezes prende o intestino. Só que isso é um diagnóstico de exclusão, você tem que ter certeza que você não tem um monte de outras doenças que podem causar o mesmo quadro,
tá? Quando você chega à conclusão que você não tem nenhuma dessas doenças e você relaciona esse quadro psicológico da paciente e você nota que isso é uma somatização. Aí surge o que a gente chama da síndrome do colo irritável. Agora, quando a gente fala de intestino preso, existe algum número ideal de vezes para se ir ao banheiro durante a semana ou durante o dia, para a pessoa considerar o intestino como normal? A gente começa a considerar um paciente constipado quando ele vai menos que 3 a 4 vezes por semana no banheiro. Por semana? Por semana. Fora isso, se a pessoa fala, não fui no banheiro hoje, mas vai amanhã... Não é só o número de evacuação. Se você tem que fazer força para evacuar, se suas fezes são muito ressecadas, isso também a gente começa a considerar o paciente. O paciente pode ir todos os dias no banheiro, mas ele tem que fazer força, ele tem que... as fezes saem ressecadas. Então a gente começa a considerar esse paciente também constipado, com o intestino preso. Não é normal fazer força? Não é. Não pode fazer aquela carinha de, não pode, de jeito nenhum. Vamos lá, mais perguntinha. Vamos lá, que tem mais perguntinha, bastante gente participando. A Ana Cláudia Pereira contou aqui pra gente que teve uma torção na alça intestinal e que o intestino dela tá preguiçoso demais. Ela quer saber se tem a ver, talvez, com essa torção que ela teve. E o que pode causar essa torção? Nunca tinha ouvido falar. Então, essa torção que ela está falando, provavelmente, as alças intestinais, principalmente na parte do lado direito, do lado esquerdo do intestino grosso, eles não são tão fixos, às vezes eles são redundantes. E eles podem girar no próprio eixo. Ele tem um lado fixo e um outro solto. Às vezes eles podem girar no eixo. Esses casos, na maioria das vezes, a gente resolve isso com colonoscopia. Alguns casos são cirúrgicos. Então, assim, provavelmente o intestino dela é preso por ela ter um intestino maior do que o normal. Então, um percurso maior. Quantos metros tem o nosso intestino? O intestino delgado tem mais ou menos entre 6 e 7 metros. E o intestino grosso entre 1,5 metro e 2. É grande, né? É grande. E pode cortar? Pode. Depende. Depende da coisa. Dá para cortar. Bom, segunda-feira é dia de saúde, a gente cuida também da saúde da sua boca. E o nosso querido doutor Sorriso, doutor Otávio, vai tirar as nossas dúvidas sobre o uso indevido dos clareadores dentais. Tem gente que quer ficar com o sorriso branco, acaba prejudicando. Confere aí, doutor Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Falando Nisso. Hoje o nosso alerta é sobre o uso indiscriminado dos clareadores dentários. Encontramos uma diversidade de produtos ou técnicas que prometem um sorriso lindo e branquinho, veiculados no meio de comunicação, principalmente na internet. Curioso foi verificar em um site de busca como clarear os dentes. O que vi realmente é preocupante. Uma quantidade enorme de receitas para clarear os dentes. Vou citar algumas. Esfregar casca de banana. Isto mesmo. Segundo a fonte, deixa os dentes branquinhos. Também pode ser feito com morangos, limões, bicarbonato de sódio e etc. A lista é muito criativa. A pergunta é, qual o efeito sobre os seus dentes? Substâncias abrasivas ou com acidez maior pode trazer danos ao dente. As substâncias mais abrasivas podem causar ranhuras no esmalte do dente, com consequente desgaste e enfraquecimento dos dentes. O uso indiscriminado dos agentes clareadores, estamos falando das tiras e dos géis aplicados aos dentes, podem provocar um aumento da sensibilidade dos dentes, problemas relacionados à reabsorção da raiz do dente, irritação na gengiva e também irritação gástrica. Se você tem a intenção de fazer um clareamento dentário, procure o cirurgião dentista. O cirurgião dentista vai avaliar as condições dos seus dentes para poder indicar a melhor técnica para clarear seus dentes. Em minha rotina de trabalho, indico o clareamento realizado na clínica, com o controle da quantidade do gel sobre a superfície do dente, diminuindo o possível desconforto provocado pelo contato do gel com a raiz do dente. Você pode ter um belo sorriso. O clareamento, quando bem indicado, não provoca danos aos dentes. Então fique atento, não use produtos de clareamento dentário indiscriminadamente. Faça o clareamento sempre com a supervisão do cirurgião dentista. Boa tarde e uma semana cheia de paz para todos. Grande beijo.
beijo pro nosso querido Dr. Sorriso, que quinta-feira vai estar aqui falando com você ao vivo e comentando também sobre a 6ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, um implante completo para você, agora no comecinho do ano, viu, Gleice? Muito legal esse quadro, né? Fazer a alegria aí de muita gente que consegue vencer esse prêmio aqui, ganhar esse prêmio. Mas, ó, vocês podem continuar participando aqui para sair sorrindo à toa também, hein? Ganhar um par de convites para o show do Paralamas do Sucesso no dia 6 de dezembro no Luso. É só mandar sua dúvida, sua perguntinha aqui, que você já está concorrendo, hein? Já já a gente está de volta.